subsídios. Lições Bíblicas, jovens. Lição 7. Construindo tudo para a minha glória. A paz do Senhor, querido professor, a paz do Senhor, querida professora. É uma honra estar com você mais uma vez para juntos estudarmos um pouco da Palavra de Deus e nos preparar cada vez melhor para dar uma aula de excelência na escola dominical para a classe de jovens. Ao longo deste trimestre, estamos tratando sobre o assunto tentações. E para tratar desse assunto, de forma geral, nós estamos nos apoiando em exemplos de pessoas das Sagradas Escrituras que foram de alguma forma tentadas e cederam ou não à tentação. Com base nesse tipo de perspectiva, estamos então fazendo os nossos estudos. No dia de hoje, vamos tratar sobre a lição de número 7, cujo tema é Construindo Tudo para a Minha Glória. O personagem desta aula é o rei Nabucodonosor, um homem a quem Deus honrou, mas que não aprendeu logo de imediato que tudo aquilo que ele tinha feito, na verdade, era uma dádiva de Deus e não somente esforços pessoais dele. A lição está dividida em 3 grandes tópicos e o primeiro grande tópico é um homem que se tornou grande. O segundo tópico, os avisos de Deus, e o terceiro tópico vai falar sobre o preço do orgulho. Esta lição tem como objetivo mostrar que não podemos ser arrogantes acreditando que tudo que temos à nossa volta foi construído com o nosso próprio esforço, pela nossa sabedoria, perícia e deixar de reconhecer Deus como aquele que realmente faz tudo e nos permite, nos dá forças para fazer tudo aquilo que é necessário. Nós vamos então fazer a leitura do texto das Sagradas Escrituras que se encontra em Daniel capítulo 4, versos 28 a 34. Diz assim a palavra do Senhor. Todas essas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor. Ao cabo de 12 meses, andando a passear sobre o palácio real da Babilônia, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, e serás gerado de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, e os dá a quem quer. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor e foi tirado dentre os homens e comia erva com os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu pelo como as penas de águia e as suas unhas como as das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos aos céus e tornou-me a vir o meu entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno e cujo reino é de geração a geração. O livro de Daniel nos mostra a história não apenas do profeta Daniel e dos seus 3 amigos, mas também gasta uma boa parte da narrativa tratando sobre uma pessoa, o rei Nabucodonosor, um homem a quem nós consideramos que Deus honrou. A história, quando se faz uma pesquisa, mostra que esse rei Nabucodonosor foi um homem que teve várias vitórias militares e ele é conhecido também como sendo um homem que tinha um brilhantismo no aspecto das construções da Babilônia, ou seja, da região onde ele governava, onde ele vivia. Dizem alguns historiadores que o rei Nabucodonosor ele construiu uma rua suspensa na Babilônia para que houvesse um cortejo a um dos deuses que eram adorados ali naquela região, ou seja, era um homem que não apenas tinha muito conhecimento, tinha muita inteligência, mas era também um homem brilhante no combate, mas ele também se preocupava em construir e edificar instalações que pudessem mostrar a importância do seu reino, a importância
com a qual aquele homem, o seu governo e os seus súditos deveriam viver da melhor forma possível. Então, Nabucodonosor ele vai se destacar nas Escrituras como sendo este personagem. Nós podemos ver então que a Bíblia diz que ele foi um homem honrado. Quando nós olhamos, por exemplo, que Nabucodonosor ele não apenas era um grande estrategista militar, mas também um grande administrador, nós vamos perceber que ele colocou o seu coração a edificar uma civilização que realmente seria descrita na história como uma civilização que se tornou grande. E quando a gente vai ver o tópico 2, nós vamos perceber que esse homem a quem Deus honrou recebeu um primeiro aviso da parte de Deus, porque Deus também fala com governantes. Deus não fala somente com as pessoas mais simples da sociedade, mas Deus também se preocupa em falar com aqueles que estão em posição de domínio, em posição de poder, em posições em que eles vão tomar decisões que vão afetar a vida de milhões de pessoas. Esse rei teve, como diz a palavra de Deus, um sonho em que ele viu uma estátua composta de diversos materiais. Aquela estátua, ela foi atingida por uma pedra e aquela pedra, ela vai literalmente destroçar e derrubar o que resta daquela imagem. E ele fica tão perturbado que manda chamar os sábios da Babilônia. Quem está entre esses homens sábios? O profeta Daniel, um hebreu que tinha sido tirado da região de Israel para ir viver na Babilônia. E Daniel ali, ele orientado por Deus, ele diz: ó rei, o senhor vive para sempre. O sonho que o senhor teve de uma estátua composta de vários elementos, produto final de outros produtos que em tese talvez não pudessem se juntar, mostra na verdade o movimento de grandes reinos que estão para vir. Ele fala: o teu reino é um reino grande, provavelmente o maior. Entretanto, outros reinos virão depois de você, e essa é uma forma com a qual Deus está movendo a história, e todos esses reinos eles vão ser depois quebrados por uma pedra que é atirada sem mão, ela atinge os pés da estátua, despedaça a estátua e vai ter todo aquele movimento de interpretação para entender que Deus vai implantar um dia um reino que vai ser o reino eterno, um reino que vai fazer diferença. E Nabucodonosor, ele recebe aquela palavra, ele entende aquela palavra e sabe que o reino dele é um reino grande, mas que o seu reino vai passar. Afinal de contas, ninguém é eterno, não é? Ninguém tem a capacidade de poder enrolar ou passar ou se disfarçar da morte para deixar de existir. E quando nós vemos essa questão, nós vamos perceber que o rei acatou aquela sugestão, mas no seu coração ele com certeza estava pensando na possibilidade de ser lembrado para sempre. E aí vem a questão do segundo aviso, quando ele faz uma estátua gigantesca de ouro. É possível que aquela estátua tivesse o formato, né, a aparência do próprio rei, mas em dimensões extremamente grandes, e ele obriga todos os seus súditos a adorarem aquela imagem. E a gente percebe que esse rei, ele se vê diante de uma outra situação. Enquanto ele, na primeira vez, ele teve um sonho e Deus usou Daniel para interpretar aquele sonho para o rei vê ali, ou ele é informado, na verdade, de 3 jovens hebreus que não se curvaram diante da estátua. Ele chama aqueles moços e dá-lhes uma segunda chance para que eles se arrependam e se curvem diante daquela imagem. E aqueles moços, de forma impetuosa e fiel a Deus, eles preferindo ser mortos a adorar uma imagem, ou seja, serem considerados idólatras, eles dizem: olha rei, o senhor acabou de dizer que nenhum Deus pode nos livrar, mas nós podemos dizer para o senhor que o Deus a quem nós servimos pode nos livrar da tua mão e da fornalha de fogo ardente. E se Deus não fizer isso, nós vamos continuar fiéis a Ele. É uma coisa muito interessante, porque muitas vezes há pessoas que estão na igreja e definem a sua fidelidade conforme aquilo que eles acham que Deus deveria fazer em prol deles. Aqueles rapazes, eles fazem justamente o contrário. Eles dizem: olha, o nosso Deus tem poder de nos livrar da morte, nos livrar da tua mão. E se Ele não fizer isso, nós vamos continuar sendo fiéis a Ele, porque o plano dele é melhor. E ali o rei coloca aqueles moços na fornalha de fogo ardente, e ele tem ali a visão não de 3 homens sendo destruídos pelo fogo, consumidos e incinerados.
ele vê ali 4 homens andando como se o fogo não tivesse fazendo efeito algum sobre os corpos dele, e o 4º homem era, como diz o rei, semelhante a um filho dos deuses, era o 4º homem da fornalha, e ali ele chama aqueles rapazes, e aqueles rapazes, eles fazem convencer o rei de que a glória de Deus não pode ser dada para outra pessoa. O rei não poderia punir aqueles rapazes porque Deus estava com eles. Esse foi o segundo aviso para que Nabucodonosor se lembrasse que havia um Deus e que esse Deus estava observando todas as ações daquele rei. A segunda parte da lição fala sobre ainda os avisos de Deus, fala sobre o terceiro aviso que Deus ordenou. Quando o rei, após o episódio com os hebreus, os jovens hebreus, esse rei teve um novo sonho interpretado pelo profeta Daniel. O rei sonhou que havia uma grande árvore, era uma árvore muito grande, frondosa. Ela era tão grande que todos os animais da terra, eles se abrigavam debaixo dela para usufruírem da sua sombra. E ali, com a interpretação de Daniel, o rei fica preocupado. O que significa isso? Porque no sonho ele também percebe que uma voz diz: olha, cortem a árvore e deixem ela sem aquela beleza que ela possuía. Então Daniel, ele recebe a orientação de Deus e vai lá dizer para o rei: ó rei, essa árvore é você. Deus lhe permitiu construir tantas coisas, mas você está trazendo toda essa perspectiva para uma outra área, para a sua vida pessoal. E aí Daniel, ele fala: se o rei quiser ter uma boa vida, o tempo de vida que lhe ainda resta, faça justiça, deixe de pecar, seja misericordioso com os pobres, e assim Deus vai se agradar de você. Eram pecados que ali, se Daniel toca nesses assuntos, ele percebeu ali, por orientação de Deus, que o rei estava praticando. E aí passou um tempo e o rei simplesmente esqueceu desse detalhe. Ele achou o quê? Que não havia problema algum naquilo que ele estava fazendo, naquilo que ele estava tratando. E Deus já tinha advertido ao rei que ele seria julgado. Quando justamente acontece essa situação, o rei está andando ali na Babilônia, como diz o texto que nós acabamos de ler, ao cabo de 12 meses do sonho que o rei teve, esteve andando a passear pelo palácio da Babilônia. Falou o rei e disse: não é essa grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Depois dos avisos que Deus deu a esse homem, usando até profetas para falar com ele, para que ele não fosse um homem injusto, arrogante, que ele se sujeitasse às orientações de Deus, esse homem, ele tem esse descuido e ele apenas exterioriza aquilo que ele tinha no seu coração. Jesus certa vez falou que a boca fala do que o coração está cheio. E Nabucodonosor estava cheio de orgulho, cheio de arrogância, cheio de si, quando ele não reconheceu que tudo aquilo que ele estava vendo, na verdade, havia sido um presente de Deus. Aquele homem simplesmente diz: não é essa a grande Babilônia que eu construí para a casa real, com a força do meu braço, né? E como diz o texto também, para a glória da minha magnificência, ou seja, para glorificar o meu nome. E ali na mesma hora, aquele homem é julgado por Deus, e ele é tirado dentre ali os cidadãos da Babilônia. Ele perde o seu raciocínio e começa a agir como um animal, e a Bíblia diz que ele vai até mesmo pastar com os animais, com os bois, algo que nós podemos entender que é muito triste e vergonhoso, é justamente algo para humilhar um homem que havia adquirido uma arrogância tão grande quanto Nabucodonosor havia adquirido. Sim, foi ele que construiu a Babilônia? Com certeza. Não é? Deus não mandou anjos para a Babilônia para construir todo aquele lugar. Aquilo foi obra dele. Mas o problema não foi Nabucodonosor construir um grande império, foi ele não reconhecer que ele estava debaixo da guarda de Deus e que Deus é que havia permitido que aquele homem pudesse construir tudo aquilo. Isso vale muito também para as pessoas que estão em posição de poder. Quando Jesus estava sendo julgado, foi dito a ele: olha, eu poderia aqui simplesmente mandar matar você. E Jesus diz ao seu interlocutor: você não teria esse poder, não teria essa autoridade se do alto não tivesse sido dada a você.
Jesus não questiona a autoridade daquele homem que estava acusando Jesus, tratando o seu julgamento, mas ele diz, olha, essa autoridade você tem porque Deus te deu. Então observe que tudo aquilo que nós estamos fazendo, tudo aquilo que nós estamos construindo, não pode ser atribuído somente ao nosso próprio, como diz o texto aqui, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência. Nós não podemos agir como Nabucodonosor, que julgou que ele era a fonte máxima de tudo aquilo que estava acontecendo na Babilônia, quando na verdade Deus havia entregue a esse homem a graça de ser um governante, a graça de ser um grande construtor, a graça de ser um grande combatente e de poder colocar na história o nome da civilização babilônica. Infelizmente, como diz a Bíblia, esse homem não reconheceu e o texto diz que ele foi julgado porque ele não conseguiu entender que nada é para a nossa glória. Nós temos um Deus que não divide a sua glória com ninguém. E nós precisamos aprender a glorificar a Deus com as nossas ações, nós precisamos aprender a glorificar a Deus com a nossa vida e, acima de tudo, reconhecendo que qualquer coisa que venhamos a ter aos nossos olhos, foi Deus quem deu. E se nós temos força para trabalhar, para construir, foi Deus que deu. Se você tem inteligência para dar aula, escrever um texto ou qualquer outra coisa, como preparar uma pregação ou fazer um hino, compor um hino com a sua melodia, o talento que você tem foi Deus que deu e Deus não vai aceitar que aquilo que Ele deu de forma graciosa para cada um de nós venhamos a nos utilizar e atribuir a nós mesmos como sendo os retentores daquele talento. Uma última observação que vale a pena conversar com nossos alunos, que é o último subtópico da nossa lição. Deus teve misericórdia daquele homem? Teve. Deus, após ele passar, ali Nabucodonosor passar 7 anos como um animal, a Bíblia diz, como ele mesmo diz, né? Mas ao fim daqueles dias eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos aos céus e tornou a vir o meu entendimento. E aí o que ele fez? Ele disse, olha que bom, voltei ao normal e vou lá ver a Babilônia que eu construí para a minha glória. É isso que diz Daniel? Não. Daniel diz, tornou a vir o meu entendimento e eu bendisse ao Altíssimo e louvei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O caso de Nabucodonosor deve nos chamar bem a atenção, porque muitas pessoas só conseguem dar glórias a Deus quando elas são privadas de alguma coisa, quando elas deixam de ser abençoadas, quando elas perdem algo que receberam da parte de Deus. É claro que Nabucodonosor, depois de todo esse tempo, voltou a vir o entendimento dele e ele não murmurou contra Deus. Ele foi lá e agradeceu a Deus, que é maior de todos, não é? Como o texto diz aqui, bendisse ao Altíssimo e louvei e glorifiquei aquele que vive para sempre. Se na primeira parte da nossa lição vemos um rei que tinha interesse de ver o seu nome guardado ao longo da história, esse rei agora reconhece que quem vive para sempre é Deus e que nós um dia vamos passar, vamos deixar de existir e que a nossa existência ela tem uma limitação. Portanto, nós podemos aprender com o rei Nabucodonosor que nada é para a nossa glória. Nada do que nós temos como talento, seja para pregar, para ensinar, para cantar, se temos um bom emprego ou se estamos estudando em uma universidade diferenciada ou qualquer outra coisa que venha nos chamar a atenção e fazer com que as pessoas olhem e digam, olha, você merece os parabéns porque foi você que construiu tudo isso. Antes disso vir aos nossos ouvidos e entrar na nossa mente, precisamos lembrar de que, primeiro, a glória de Deus. É Ele que nos dá força e nos dá saúde para construir tudo aquilo que nós precisamos para a nossa subsistência. E, acima de tudo, não tenhamos um coração soberbo, um coração arrogante, imaginando que nós fomos responsáveis por tudo aquilo que estamos tendo, quando na verdade é Deus, pela sua misericórdia, que vai fazer com que venhamos a ter aquilo que nos é necessário. Esta foi a nossa aula, Construindo Tudo para a Minha Glória, que nós nos lembremos de que podemos construir tudo para a glória de Deus e não para a nossa própria glória, porque quando nós assim fazemos, nós vamos pagar o preço da nossa arrogância, mas quando nós construímos tudo para a glória de Deus, nós teremos a bênção de Deus e o respaldo dele sempre que nós estivermos andando com ele. Que Deus abençoe grandemente esse próximo domingo onde você vai ministrar e que a sua vida seja um canal de bênçãos também para os seus alunos. Deus te abençoe.